Essa decisão foi única e exclusivamente minha. Não tem, o senhor Zancanaro, ele não sabia também do meu posicionamento. Dizem por aí também que tem dedo do ex-prefeito, do senhor Ciro Rosa. Quer dizer que, nesses últimos 3 anos, a única vez que eu falei com o ex-prefeito Ciro Rosa, foi naquela reunião que ele convocou lá na casa dele, para dizer que estava deixando o partido do PSB. Não tem nenhuma ligação com o partido dele, que o Podemos. Eu estou no partido, no PSB, para cumprir meu mandato, como eu já falei. Então, até março do ano que vem eu estou no partido, depois eu não sei o que vai acontecer. Mas não tem dedo de ninguém nisso. Foi uma decisão minha. Eu pensei muito no que eu ia fazer, então quando eu cheguei aqui, eu já cheguei em cima da hora, ninguém estava sabendo. Durante a sessão é que eu chamei o Jefferson e comuniquei a ele que eu tinha repensado e que tinha decidido então não marcar a reunião para aquele momento, que eu vou falar algumas coisas agora que vocês vão poder. O objetivo, de assumir uma atitude. O objetivo de causar essa situação, de assumir uma atitude de protesto frente a essa forma que se vem conduzindo o processo de trabalho e as deliberações. Estas que não há, e sim acordos. Do grupo formado pelos vereadores da situação, no qual eu também fiz parte, até juntamente com o Poder Executivo. O fato é que não concordo com os arranjos e as negociatas que se tem feito em prol de interesses pessoais e partidários, quando o correto seria fazer uma política justa, com foco no bem-estar do povo, pautado na justiça e proteção social, assumindo posturas éticas em todo o processo. Eu não tomei essa decisão para me promover politicamente, nem obter benefícios próprios. Eu só sentia, e eu acho que vocês também devem ter acompanhado, eu sentia essa necessidade de me posicionar de alguma forma, pois eu, desde o começo da minha gestão, eu senti uma angústia, porque eu vim com várias ideias, eu vim com uma ideia de fazer uma política diferente, uma política nova, e infelizmente eu fui podado em todos os aspectos. As minhas ideias não eram compartilhadas, eu sempre fui deixado em segundo plano, tanto pelo Poder Executivo como pelo grupo aqui da casa. E eu fui do grupo, todo mundo sabe, eu fui do grupo da situação, o vereador mais votado. Eu só fiquei atrás do vereador Lima, que fez mais votos que eu. E nesses 3 anos que eu estou aí, nada aconteceu. Muito pelo contrário, não foi, nenhum pedido meu foi atendido. E aí chegam outros vereadores, porque tem mais poder, sei lá o que tem, e isso é levado em consideração. O que eu fiz é legal, é previsto no regimento interno. Os vereadores, especialmente os da situação, não têm motivo para se preocuparem, pois a eleição da presidência da Câmara está marcada, como eu já falei antes, para o dia 4 de fevereiro. E eu até desconheço o real motivo de tanta insatisfação por eles, porque eles estão achando que isso é o fim do mundo. Eu sou dono das minhas decisões, elas não são de grupos partidários e nem de endinheirados da cidade. Eu não faço isso. As decisões que eu tomo aqui são todas minhas. Essa decisão, quem tomou fui eu. Essa sucessão foi muito rápida, eles queriam que fosse muito rápido, sem que os vereadores, a maioria dos vereadores, maioria não, o grupo sabia, mas os vereadores, eu acho que da oposição não estavam sabendo disso. Vocês, eu acho que da imprensa, muita gente não estava sabendo que já seria marcado
essa eleição, e foi isso aí. Eu decidi dar um prazo até para que seja repensado pelos vereadores da situação, se realmente é isso que eles querem. Eu acho que esse é o pensamento, se é isso que a gente quer realmente para a Câmara de Vereadores. Bom, depois eu falo mais, eu acho que vai ter pergunta. E o que eu espero com tudo isso é que um novo presidente possa ser eleito, que seja qualquer um, que as decisões sejam frutos de deliberações éticas, que respeitem todos os vereadores com suas diferenças ideológicas e que a pluralidade de ideias seja usada a favor do bem comum e do povo brusquense. Eu não fiz nada ilegal, certo? Esse seria o meu posicionamento, e agora eu abro para as perguntas. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas de imprensa, aos vereadores que estão aqui presentes. Presidente, vou tentar fazer duas colocações numa, já que, em princípio, é para ser uma pergunta só. Acredito que depois deve ser até reconsiderado isso, talvez, dependendo do andar da carruagem da entrevista, mas, em todo caso, para me garantir, como diz o outro, eu vou tentar fazer duas colocações de uma só. Uma delas, a primeira é a seguinte: o ex-presidente da casa, o José Zancanaro, na terça-feira de manhã ele esteve comigo ao vivo, numa entrevista na Rádio Diplomata, e lá ele disse, ao vivo na entrevista, que possivelmente estaria renunciando à Câmara à noite, juntamente com o vereador Ivan Martins, e que existiria um acordo para que logo após a sessão ordinária fosse convocada a extraordinária, que então elegeria e comporia os cargos vagos da mesa diretora. Então, a pergunta é: o senhor sabia de algum acordo, o senhor tinha conhecimento disso para depois não ter supostamente cumprido esse acordo? E uma segunda pergunta: há um requerimento na casa desde ontem, protocolado, do grupo de vereadores da situação, convocando uma sessão extraordinária para sábado agora, dia 21, às 14 horas, para exatamente proceder a essa eleição. O senhor já oficialmente recebeu esse documento e o senhor vai deliberar pela sessão no sábado à tarde, atendendo esse requerimento? O senhor mantém a decisão, como presidente atual da Câmara, de que a eleição seja feita somente dia 4 de fevereiro? Bom, então, a primeira pergunta, sobre se eu sabia Foi marcada uma reunião na casa do vereador Cleito, por semana passada, para se discutir quem faria parte. Esse foi o recado que eu recebi: quem faria parte da comissão da CPI, que vai investigar, certo? Somente isso. Era para se discutir somente isso. Tá? Infelizmente, essa reunião não foi só para isso. Estava lá o prefeito em exercício, estava lá a pessoa que mais, o Davis, Júnior, que é a pessoa com mais interesse nessa CPI, porque ele é diretamente ligado. Então, eu não vejo isso como uma coisa positiva. Se a gente vai para se formar uma comissão para investigar uma coisa e levar as principais pessoas que estão ligadas a isso, Então, ali eu já não fui na reunião, porque eu já sabia que ia acontecer isso, e que depois foi então conversado sobre a eleição, certo? Eu vou ser muito sincero, não tenho nada a esconder, No outro dia de manhã, eu liguei para o senhor Zancanaro para saber o que tinha dado na reunião. Ele falou: a gente está fora, porque ele já tem 8 votos. Foi bem isso que foi dito para mim. Eu estou sendo... ele já tem 8 votos, eles não precisam mais do meu voto e do teu. Eles vão colocar uma outra pessoa como vice-presidente. Então, ele também não estaria como vice-presidente. E ele me falou isso, e aí eu falei: tá, então eu não vou chamar a reunião para esse ano. Foi isso que eu falei para ele.
Aí logo em seguida, me ligou o senhor Ivan, queria conversar comigo, eu vim aqui, e ele falou, houve um mal entendido, aquele lance de mal entendido, que não sei o quê, o vereador Léo não quer mais ser vice-presidente, então nós vamos deixar o Zancanaro. Tipo assim, para colocar de novo o seu Zancanaro ali na chapa, para que eu chamasse a eleição. Aí eu falei, não, então está tudo bem, mas só foi isso e isso aí. Foi esse talvez o meu acordo que eles dizem que tenha sido, né? Só que aí, como eu falei, isso foi na quinta-feira passada, na sexta, né? A reunião foi na quinta. Não. Aí eu fui para casa e começou eu, sinceramente, eu não dormi na sexta, eu não dormi no sábado, eu não dormi no domingo, pouco, assim, dormi bem pouco, pensando nas coisas. E eu pensei comigo, será que eu vou entrar nesse jogo? Eu não faço parte disso aí. Eu não sei fazer isso. Eu não quero isso para a minha carreira política, eu não sei mais nem se eu vou me candidatar, porque eu não consigo engolir essas coisas. Não é do meu ser isso. Essas tramóias, essas coisas, eu venho engolindo isso desde que eu entrei como vereador lá em cima. O nosso partido praticamente foi detonado. O meu partido, o PSB, foi detonado. Hoje não se tem mais ninguém do nosso partido aí. Todas as pessoas que trabalharam para o PSB na campanha, que subiram no morro, que foram atrás de votos. Eu fui o cara que enquanto estava o seu Ciro Rosa, eu até não... Mas depois que o seu doutor Jonas assumiu, eu fui atrás de voto, a minha família, minhas irmãs, minhas tias, a gente saiu por tudo quanto é lugar pedindo voto para o doutor Jonas, pedindo voto para mim, a gente trabalhou para isso. E teve um grupo muito grande, o seu Nino não está mais aí, né? Um grupo muito grande que trabalhou para isso e que simplesmente em 3, 4 meses, se eles tinham alguma coisa contra o seu Ciro Rosa, alguma rixa com ele, que tivesse que tirar ele do... Tudo bem, mas as outras pessoas trabalharam, ajudaram o nosso partido, que é o partido do prefeito, e nada foi aceito. Tudo que a gente falava, tudo que eu falava, muitos pedidos meus, vocês sabem aí que eu já venho reivindicando, a rótula lá do Cedrinho, a arena de areia, todas as lombadas, nunca foi aceito os meus pedidos, e eu vim sempre engolindo isso, e isso não estava me fazendo bem. Então, eu acho que agora é a hora, ou se continua com isso de 2 ou 3 vereadores mandarem aqui na casa e mandarem lá na prefeitura, que eles mandam, realmente é eles que mandam, e mais presidente de partido político, que eles é que mandam, eles mandam lá em cima, mandam aqui, as decisões passam por eles. Não. Eu acho que vocês sabem que são os vereadores que têm cargos políticos, têm vários cargos comissionados aqui na casa, as cartas são dadas por eles, e eu não consigo mais engolir isso. O requerimento que está na casa, que eu perguntei, presidente, o senhor vai defender esse requerimento? O requerimento está na casa, eles já me passaram, mas eu não tive ainda a oportunidade de ler, o Jefferson só me comunicou que tem um requerimento na casa. Eu vou ver esse requerimento, mas eu acredito que não tem motivo para ser chamado uma eleição para sábado. Os nossos funcionários aqui da casa já vão estar tudo de férias, vai ter que ser pago hora extra para eles virem aqui. Eu não entendo esse motivo, qual é essa ânsia deles de fazer essa eleição, se já está marcada a eleição para fevereiro. O que vai mudar? O que vai mudar disso? Eu realmente não entendo, e eu vou ler o requerimento deles, mas quase que 100% que eu não vou aceitar isso. Isso eu acho que não tem necessidade.
Presidente. Certo? Boa tarde. Bom, primeiro uma consideração, eu falo isso com uma pessoa ligada à imprensa, à comunicação já há muitos anos na cidade, há 31 anos, e coloco isso não para o senhor presidente, mas para todos aqueles que estão ligados na política. A imprensa tem que ser respeitada. Começar com todo respeito à comunicação na casa, com todo respeito a todos. Não se começa uma coletiva dizendo uma pergunta. Isso não existe, modestamente falando, para o respeito com a imprensa local. Isso é inaceitável. Da mesma forma que o senhor é contra tudo aquilo que nós estamos cansados nesse país, é inaceitável determinar, é só uma pergunta. Isso não existe para a imprensa. Entenda bem a minha colocação, com todo respeito à casa, né? Até por uma questão democrática. Eu já respondi duas, né, dele, okay. Se quiser fazer mais, não tem problema. Tá? Eu estou colocando dessa forma, porque não se começa uma coletiva de imprensa, isso acontece não só aqui, com todo respeito, volto a dizer, a comunicação da casa, né, mas a própria prefeitura e outras instituições que colocam a imprensa como, de certa forma, um segundo plano. Então, entenda, de modo educado, profissional, essa colocação que vale, inclusive, para todos os vereadores. A gente sempre vai abrir microfone, sempre respeitando todas as emanações políticas, tendências sociais. Eu sou solidário ao senhor nas mudanças desse cancro, dessa vergonha nacional, que é o jeitinho. O Brasil precisa mudar. E é urgente. Desculpe a consideração, mas é uma questão profissional e pessoal, de respeito a todos vocês, a todas as instituições. A minha colocação, a pergunta para o senhor. Por que não foi nominado a comissão da CPI? Essa é a pergunta, se o senhor tem conhecimento, por que não foi nominado os vereadores que vão participar da CPI? Muito obrigado. Bom, essa pergunta, na verdade, não teria muito a ver também com... Mas eu vou responder. Foi marcada uma reunião para terça-feira, desculpa, mas eu não recordo, mas foi na sessão anterior, para as 16 horas, aqui na casa, com todos os vereadores, né, para ser decidido quem ia formar a comissão da CPI. Estávamos eu, o vereador Cleiton, o vereador Ivan, e o Marcos, o doutor Lima, a Ana, o Paulinho, certo? Então, eles convocaram essa reunião e não vieram. Mas vou falar para vocês o que aconteceu nessa reunião. Se eu estiver falando alguma coisa, vocês podem errar. Nessa reunião, a gente decidiu que o senhor Ivan, como líder da situação, ele que determina quem... Então, essa comissão já tinha sido formada. Já estava eu, Cleiton, que seríamos da situação, o Paulinho e o Marcos da oposição, e, se eu não me engano, o Léo, né? Faltava o Democrata, porque o Democrata tinha um voto. O Democrata colocasse, seria o Dr. Celso ou o Léo, certo? Indicar alguém. Logo que já foi definido isso, o seu Ivan comunicou à mesa ali que tinha sido decidido, tocou o celular dele. Ele saiu da sala ali, foi ao lado, atendeu e voltou dizendo que não podia ser aquilo, porque teria que ser discutido com todo o grupo, mas aquela reunião tinha sido marcada para ser discutido com todo o grupo. E aí tocou o celular durante a reunião, já tinha sido feita a escolha dos membros, né? E foi essa reunião que depois foi marcada, então, para quinta-feira à noite, que seria só para deliberar sobre isso, segundo a informação que me passaram, só para decidir sobre quem iria participar. Tanto é que eu protocolei aqui na casa, aqui, eu devo ter aqui, protocolei, pedi para o senhor Ivan assinar, que eu queria fazer parte dessa CPI, dessa comissão. Tá? E aí eu já sabia que estava sendo, porque desde o começo eu deixei claro também, né,
o vereador Simas, que eu gostaria de participar. Né? E aí foi esse tipo de coisa que eu falei que vai indo, e que eu sabia que eu ia chegar lá, eu ia ter que engolir de novo. Eu ia ter que engolir, eu ia ter que, tu vai fazer parte da comissão, mas a comissão tem que ser fulano presidente, ciclano vice e o outro relator. Seria isso. Eu já sabia disso. É isso que ia acontecer. Como já aconteceu muitas vezes. Tá? Então, isso eu não concordo. E aí eu não fui na reunião e falei para o presidente, para o Zancanaro, o senhor chega lá e pode dizer que eu estou fora, eu não quero mais participar da... Eles podem colocar quem eles querem. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Tá? Então foi isso que aconteceu. E se não foi chamado aqui, não sei, na última, eu peço desculpa também, o senhor Zancanaro estava como presidente, depois passou para mim, o Marcos pediu até a palavra para pedir uma parte, né, mas eu já tinha dado encerrada a sessão, mas eu acho que essa comissão vai ser, na próxima reunião também deve ser comunicada, e eu espero, né, que realmente seja feita a coisa correta e que seja realmente apurado os fatos. Anderson Vieira, Olhar do Vale. Presidente, durante a legislatura ocorreram algumas eleições aí para a presidência da casa e o senhor participou de todas elas. Nesse momento o senhor fala que houve um acordo, uma negociata, mencionou alguns fatos, mas foram só esses fatos mencionados ou existe uma outra coisa maior em relação a isso que ofendeu o senhor de certa forma para tomar essa atitude? E no fato de o senhor ir sábado à tarde para fazer uma reunião para a eleição da presidência e estar o secretário Davis quinta-feira à noite. Na quinta-feira, né? Para fazer, está o secretário Davis junto. Eu pergunto, existe um interesse dessas três pessoas que o senhor comenta, ou do Poder Executivo, que o vereador, que o secretário Davis volte a ser vereador, para que com isso tenha imunidade parlamentar e não aconteça CPI? Olha, eu vou em parte, depois se eu esquecer, tu me lembra. Primeiramente, a questão é a seguinte, também, uma coisa que eu também já não concordo, tá? Eu acho que reuniões de partidos, por isso que eu participei de uma, se eu não me engano, né? Eu acho que tem que ser feita num local, aqui dentro da casa, não num local de festa, não é festa, são situações que a gente tem que resolver aqui, ó, marca a reunião para cá e aqui vamos decidir o que vai ser. Então, eu fui na primeira reunião, lá, quando o seu Zancanaro foi para... e eu sempre deixei bem claro isso, que o meu voto seria naquela chapa, porque, em respeito ao senhor José Zancanaro, que é do meu partido PSB. Eu não fiz acordo com ninguém. O meu voto naquela chapa foi única e exclusivamente por ser o senhor Zancanaro do meu partido, que eu não poderia deixar de votar nele por isso. Tá? Mas eu nunca fiz acordo com ninguém de agora votar em alguém, ou de fazer, não, isso eu não fiz acordo com ninguém. Eu sempre deixei bem claro aqui na tribuna também, o meu compromisso é que com o senhor Zancanaro, não tenho compromisso com grupo nenhum. E foi uma das únicas reuniões que eu participei, dessas reuniões que foram muitas, mas que eu não participei. Tá? Eu sempre deixei bem claro isso. Tá? Eu até posso concordar com o grupo. Algumas vezes concordei, quando eu achei que a coisa era correta, não tem problema. Agora, não vem querer fazer com que eu faça parte de coisas que eu não concordo. Por favor, pode me responder, me fazer de novo? Sim, aproveitando até nessa linha, o senhor falou alguma
coisa também em relação a posturas éticas e antiéticas. Gostaria que o senhor falasse também sobre isso. E a questão em relação ao secretário de Assistência Social, se existe alguma coisa nos bastidores que faria ele voltar para a Câmara e esse possa ser um motivo de o senhor ter se ofendido também em relação a isso. Eu vou responder a segunda pergunta primeiro, depois eu... Não, com relação a isso aí, eu não sei, porque eu não participei da reunião, né? Eu não participei daquela reunião, eu não sei se tem alguma coisa, isso eu não posso dizer. Mas eu, como pessoa do grupo, eu não concordo com isso, eu não posso concordar com isso. Por isso que eu falei, a decisão teria que ser feita aqui mesmo, após não marcar um outro dia lá para discutir, para ver quem vai fazer parte de uma comissão, de uma CPI. Não precisa isso. Então, eu acho que a coisa já estava muito... a presença do prefeito, que diz também, o prefeito diz que não quer se envolver com a questão aqui da eleição da Câmara. Ele fala para todo mundo que ele não quer se envolver. Como que ele não quer? Então, o que ele estava fazendo lá também nessa reunião? Eu acho que quem não quer se envolver não participa. Tá? Quanto à questão, são essas coisinhas, essas questões aí de esse troca-troca de favores, isso é que eu não concordo. Tu pega, eu te dou 2 cargos e tu vota lá. Isso não me passa pela cabeça que hoje em dia ainda aconteça isso aqui. Eu vejo aí agora, assim, eles falam aqui, todo mundo, nós somos Bolsonaro, todo mundo votou no Bolsonaro aqui, todo mundo da situação, quando viu que todo mundo votou. Então, por que não segue exemplo agora que não tem negociação? Que não tem negociação lá no governo federal para cargo político, não tem aqui no Estado, não está se fazendo negociação. Por que aqui tem? Por que aqui continua? Tu vota na minha chapa, aí tu tem um cargo aqui, tu tem um cargo ali. É isso que acontece. Eu acho que tem que acabar com isso. E eu acho que agora, hoje é a oportunidade. Eu acho que esse tempo até vai servir para os vereadores que estão nesse grupo ali repensarem o seu voto. Se realmente é isso que eles querem. Ficar ali para ser... Eu não sirvo para isso. Eu não vim aqui para isso. Como eu falei, pode ser que ano que vem eu não esteja mais aqui, mas eu gosto das coisas corretas. Não sei se eu consegui responder todas as suas perguntas. Se quiser, tá bom. Posso dirigir mais uma pergunta, presidente? Pode. Presidente, voltando aqui ao foco principal, né, que nós, no início da nossa entrevista, que é a questão da eleição dos cargos vagos hoje na Câmara dos Vereadores, existe um áudio que está correndo nas redes sociais, inclusive chegou para mim esse áudio também, onde o senhor tem uma conversa muito rápida com o ex-presidente José Zancanaro. Segundo informações, esse áudio seria o senhor que teria passado por ex-presidente José Zancanaro, e em meio a esse áudio o senhor se justifica com ele, pedindo desculpas, etc. Mais ou menos o que o senhor colocou no início da entrevista aqui, né? A mesma coisa. Mas no andar da carruagem no áudio, em determinado momento, o senhor disse que esse tempo, ou seja, da não marcação da sessão extraordinária, ao final da sessão ordinária da última terça-feira, até a data em que o senhor marcou, que seria em fevereiro, que o senhor teria tempo suficiente também para fazer as suas articulações e que o senhor também teria interesse em ser presidente da casa. Então, gostaria de saber se o senhor também tem esse interesse em ser presidente da casa, em formar uma chapa, articular durante esse tempo, para que o senhor possa, de repente, chegar à presidência da casa. Isso que o senhor disse no áudio, como é que, nesse momento, o senhor confirma isso? Eu passei esse áudio para ele, eu não nego, né? Foi até para ele, porque eu senti que ele ficou muito abalado, porque realmente ele não sabia, estão dizendo aí, estão falando que ele sabia das coisas. Não, ele não sabia nada. Eu simplesmente tomei a decisão sozinho, como eu falei, ninguém sabia. Ninguém, estão falando aí que servidores da casa que me ajudaram a articular. Não houve isso, não houve. Isso aí é mentira. Nenhum servidor da casa sabia da minha decisão. O Jefferson soube aqui, durante a sessão, que eu falei para ele que eu tinha já o meu
Falei, está aqui o que eu vou fazer. Aí ele olhou para mim e falou, tu faz o que tu quiser. Ele falou isso. E aí, quando eles colocaram aqui, eu simplesmente peguei e falei o que eu tinha decidido. Quanto a ser presidente, eu acho que se for para fazer a coisa correta, se for para fazer com que realmente as coisas funcionem, eu vou colocar o meu nome à disposição. Não que isso seja uma coisa que eu pretenda muito, mas se tiver interesse por parte de outras pessoas, de outros vereadores, a gente pode sentar para conversar, mas sem nenhum acerto político. Mas o senhor, para isso, precisaria a maioria de votos. Hoje o senhor não teria, hoje, né? O senhor não teria, hoje não. Né? Mas até lá o senhor acha que tem condições de articular esses votos? Política é isso aí, é conversar. É como eu falei, conversar. Não tentar, né? Eu vou conversar com alguns vereadores, se eles acharem que querem participar de uma nova política, que eu acho que aí sim vai ser uma nova política, eu coloco o meu nome à disposição e também não tenho nenhum medo de chegar aqui, fazer uma chapa e ser derrotado. Acho que isso aí faz parte também. Mas a gente vai conversar e vai colocar. Nessa possibilidade, né, de o senhor ser o candidato também, qual seria a mesa diretora? O senhor já pensou nos nomes? Não pensei. Isso é uma possibilidade que surgiu justamente porque isso foi em casa, tá? Porque eu não tinha pensado nisso. Até então, aqui, eu não tinha pensado nisso. Eu pensei nisso quando eu saí daqui, porque eu fui meio que axingalhado por alguns vereadores. Tá? Então, isso, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, e aí foi onde eu passei o áudio para o seu Zancanaro, pedindo desculpa, e que aí eu realmente veio essa ideia na minha cabeça, de ser candidato a presidente da mesa diretora. Antes, não tinha nenhuma pretensão, tá? Nenhuma. Da minha parte, eu vou concluir, presidente, eu prometo, é a última colocação que eu vou fazer. Em acontecendo esta sessão extraordinária no sábado à tarde, às 14 horas, porque o entendimento que se dá ali é de que os vereadores, por serem a maioria do grupo, o regimento permitiria essa convocação. O regimento permitiria essa convocação pela maioria dos vereadores. O senhor disse que, em princípio, não deve acatar o requerimento. Se o senhor não acatar o requerimento, conforme o senhor disse, e a sessão ocorrer da mesma forma, pelo entendimento que o grupo tem, de que o regimento permitiria isso, como é que o senhor vai receber esse resultado, essa decisão daí no sábado? Qual seria o procedimento seguinte? Existe uma possibilidade, talvez, se estou tratando de hipótese, né? Se isso acontecer, existe a possibilidade de uma judicialização dessa situação daí? Olha, eu não entendo muito, né, de leis, e por isso eu chamei o Jefferson aqui para... Mas eu acho que assim, eles estão no direito deles de fazer aquilo que eles querem. Eu vou me ater o que é legal. Se eles conseguirem que seja feita, mas legalmente eu acho que agora o Jefferson pode... A gente vai analisar, como eu falei, eu cheguei aqui, eu soube disso aí, mas eu ainda não vi o documento, eu vou sentar junto com o pessoal da casa, possivelmente agora, e vou dar uma olhada nesse documento que eles fizeram e ver o que é legal e o que não é legal. Tá certo. Só para ressaltar que a sua atitude de não marcar a sessão extraordinária logo após o encerramento da sessão da terça-feira, todos nós sabemos aqui, né? Regimentalmente ela é legal, né? O senhor até mencionou isso, ela é legal. O senhor teria 15 dias para marcar essa sessão, então regimentalmente o senhor tomou uma atitude legal. O questionamento foi justamente no sentido do acordo, não da nossa parte, não da nossa parte da imprensa, mas de parte dos vereadores da situação, né, que diziam que havia esse acordo. Então, para mim, por enquanto, eu estou satisfeito. Se os colegas têm o Valdomiro quer fazer uma pergunta? Na verdade, a minha pergunta era... Perdão, boa tarde a todos. É que estava na bancada de trás, que eu não vi. Era justamente essa que o Sérgio fez no sentido da judicialização. Eu conversei com alguns vereadores na terça-feira e um deles me disse o seguinte, que inclusive
o segundo secretário poderia convocar essa reunião, e o senhor se negando. Inclusive, o segundo secretário que está aqui presente, ele me disse que o segundo secretário poderia vir a convocar essa sessão, caso o senhor se negasse a fazer, né? E eu até peço desculpas, eu acabei chegando um pouquinho atrasado aqui, não sei, talvez o senhor até tenha respondido, mas o senhor, então, está decidido a não acatar esse requerimento que foi tenso. Eu até vou sentar com eles, mas, a princípio, eu não vejo necessidade, será um gasto muito grande para a Câmara, porque vai ter que abrir, vai ter que vir os funcionários, acho que, Jefferson, tem que se pagar, né, isso. Tem que se pagar a hora extra para todos os funcionários, e eu não vejo necessidade disso. Então, a princípio, eu não vou aceitar que seja feito. Pode ir? Presidente, então a eleição fica marcada para fevereiro. Isso. Né? E a outra pergunta que eu queria lhe fazer, lógico, quanto ao aspecto moral e ético, cada um sabe o que é moral e ético. Não é esse o ponto que eu quero questionar. O que eu quero questionar é assim, o senhor hoje é da situação, é do mesmo partido do prefeito. Como é que o senhor vai encarar, como é que o senhor está preparado, digamos assim, porque esse ato deva ter algumas consequências aí no decorrer, em função do que o senhor é o partido do governo municipal, né? Como é que o senhor está emocionalmente preparado para isso, né? Para essas consequências, e só reafirmar que oficialmente, então, a reunião é na primeira sessão da Câmara em fevereiro, né? Isso. Eu estou muito tranquilo, porque, como eu falei, eu não tenho nada de acordo nem com aqui, que nem com eles lá. Vocês sabem que pode ser que amanhã, ou segunda-feira, vai ter gente que vai estar na rua, mas que eles falam por aí que é meu cargo comissionado, que fulano, vou citar o caso do Olavo. O Olavo não é meu cargo comissionado e ele sabe disso. O Olavo é uma indicação minha. Eles me pediram para indicar uma pessoa. Eu falei para o Olavo também, antes disso eu consultei o Plamito, consultei o Fabico. Teve várias pessoas que eu consultei, eles são prova disso, o Mauro Petruski, até chegar no nome do Olavo, eu consultei outras pessoas, e depois o Olavo, como era professor junto comigo no Unifeb, estava fazendo um trabalho lá em Florianópolis, eu indiquei a pessoa dele, mas ele sabe que ele está lá, daqui a pouco ele pode sair, mas ele não tem compromisso nenhum comigo para as próximas eleições. Não tem, porque eu não tenho nenhum cargo político, não tenho. Eu até quero trazer quando eu cheguei, logo depois das eleições, eu vou trazer um caso aqui para vocês, que logo depois das eleições que a gente assumiu, eu cheguei na prefeitura, tinha uma folha, algumas folhas assim, com vários nomes, e entre parênteses, tinha o nome de alguns vereadores. E muitos, mais de 30 o meu nome. Mais de 30 tinha o meu nome. E aí eu fui lá conversar com essa pessoa e eu olhei aquilo assim, eu vi que tinha os meus nomes, aí eu perguntei, o que é isso aí? Não, isso aqui, não sei o que, não sei. Sabe o que era aquilo? Eu vou dizer para vocês o que era aquilo. Eram pessoas que não tinha nada a ver comigo, porque tinha pessoas ali que eu nem conhecia, mas que estavam ali naquela lista como cargo comissionado meu. Certo? Isso eu garanto. E aí eu pedi uma resposta para o prefeito e para o vice até na terça-feira, senão eu ia chegar aqui. E aí a resposta que eles me deram foi que, na verdade, tinha sido feita uma pesquisa dentro das secretarias para perguntar em quem tinha sido votado, em quem tinha votado, e eles colocaram lá as pessoas. Naquele momento eu estava chegando, eu tive que engolir isso também, foi uma das coisas que eu engoli, mas eu tinha certeza que ali são cargos que estão lá dentro, que tem o meu nome como cargo comissionado, mas eu quero que eles venham aqui e diz qual é a pessoa que eu exigi, eu indiquei pessoas, eu falei, vocês podem dar, como teve muita gente do PSB, que eles prometeram na campanha e não cumpriram, que eu cobrei depois, eles colocaram,
Vocês prometeram emprego, numa reunião que teve, vocês prometeram emprego para essa pessoa aqui, ó. E aí foi colocado, e logo em seguida já foi mandado embora também, para poder botar pessoas dos partidos que estão aliados. Então é isso que acontece. Então, isso para mim não serve. Pode ser que hoje acabou a minha carreira de vereador, pode ser que as pessoas... Mas, para mim, não serve isso. Eu não... Presidente, fazendo um raio-x das suas manifestações, fazendo um balanço, um raio-x desses 3 anos aí, então, do jeito que o senhor está se posicionando, né, nessas ações, nessas votações da Câmara, então, basicamente, são conchavos, é isso que o senhor está afirmando? É o senhor que está falando, né? Mas é assim, ó. Cara, em 3 anos, eu primeiro teve aquele meu problema que eu fiquei afastado lá até agosto, então, o primeiro ano, o segundo ano eu fiquei, depois eu entrei na comissão do regimento interno, onde eu aprendi muito com isso, agradeço até por fazer parte dessa comissão do regimento interno, eu entrei na comissão da saúde, eu entrei na comissão da educação, e eu procurei... nessas 3 comissões, a fazer a coisa correta, e com isso eu aprendi muito. E algumas coisas nessas comissões também me angustiam. Mas tem coisas que a gente pode até aceitar, mas tem coisas que não. Para fechar a minha parte aqui, vereador, o senhor pretende mudar de partido político? Como eu falei, até março, até março eu ainda tenho compromisso com o meu partido. Eu não tenho, até hoje, já vieram conversar comigo, mas não fechei a porta para ninguém, mas também não tenho compromisso com nenhum outro partido político. O meu compromisso agora é com o PSB. A partir de março, eu tenho que ver, eu não sei o que vai acontecer, mas, por enquanto, eu não estou conversando com ninguém, a não ser essas conversas assim de te encontrar, colocar, tu podia vir para o meu partido, tá? Mas nunca fiz reunião com ninguém sobre isso e nem conversei assim muito. Tá certo, pessoal? Acho que seria isso, eu até encerrar, porque a minha boca aqui já está meio latejando. Tá certo? Eu espero ter respondido as questões de vocês. Quer dizer que eu fui bastante sincero nas minhas colocações. Jamais vou me arrepender de alguma coisa que eu fiz na minha vida, porque sempre que eu fiz na minha vida foi por bem, nunca procurei mal. E eu sou essa pessoa aí. Estou aberto aí para as coisas que são justas e em prol da população brusquense, principalmente das pessoas que têm mais necessidade, das pessoas que são mais carentes. E que esse sempre foi o meu trabalho, quem acompanhou como professor no Honório Miranda, no Colégio Cônsul, eu sempre fui na Unifeb, eu trabalhei 26 anos no Colégio Honório Miranda, eu trabalho, agora vai fazer 30 anos no Colégio Cônsul, há 12 anos na Unifeb, quem me conhece sabe do meu trabalho que eu faço nessas instituições, no Paysandu, no Bandeirante. Eu tenho uma história de vida muito limpa, a minha família, as minhas famílias, tanto a família Morelli, que é do meu pai, quanto a família Lira, que é da minha mãe, são famílias tradicionais que, se você for buscar aí, nunca tiveram metidas em qualquer coisa errada. E eu vou tocar o barco, independente do que acontecer de agora para frente, eu vou assumir todas as coisas que eu falei aqui, eu assumo. Obrigado e declaro encerrada a coletiva. Alessandro Simas, vereador, desculpa a colocação, mas imbróglio jurídico na Câmara Municipal de Brusque, que solução vai ter essa situação? Presidente,
mudando, não aceitando certas coisas. Hoje uma coletiva realmente muito pesada, né? Acusações, realmente momento delicado no Legislativo brusquense, que é com a palavra o vereador Alessandro Simas. Bom, eu acho que, como eu falei já durante a terça-feira, ele foi de uma infelicidade tamanha e hoje, mais uma vez, ele demonstrou, né, da mesma forma, né, que eu acho que a falta de posicionamento e até, né, no momento, como o vereador Ivan já colocou também, ali a pessoa mostra o caráter, porque ele deu a palavra dele não só para o grupo dos 10, mas também para o vereador Ivan, durante a semana. Ele disse, não, terminando a sessão, vocês dois vão renunciar, eu vou fazer a sessão. Então, se você não tem a coragem de olhar no olho da pessoa e dizer e cumprir aquilo que você falou, você não devia nem ter vindo aqui hoje para falar um monte de besteira, como ele já falou no áudio que está, né, onde ele dá a justificativa dele, que não tem o menor cabimento. Então, por isso, né, por essa infelicidade, nós estamos mantendo a convocação da sessão para o sábado às 14 horas, até porque é um direito da maioria que assinou o requerimento de convocação, a exemplo do prefeito municipal. Quando ele faz uma convocação de sessão extraordinária, se por acaso o prefeito, o presidente não convoca a sessão por algum motivo, ele se omite ou recusa, o prefeito ele pode, em 7 dias, quando no recesso ou imediatamente no prazo ordinário, convocar a sessão, né? E da mesma forma, por analogia, não é o prefeito que marcou a sessão, que requeriu a sessão, mas foi o grupo de vereadores. Então, com a recusa dele, esse mesmo grupo de vereadores, dentro do prazo regimental, que aí nós estamos ainda no período ordinário, marcamos e mantivemos a convocação da sessão para sábado às 14 horas, porque é um direito do grupo, né? Eu acho que tremenda infelicidade, mais uma vez, do Queca, querer justificar, vou ser candidato ou não vou. Ele deu a palavra dele, né? Então, aí é que é uma coisa que isso tem que estar muito clara. E agora ele querer dizer, não vou fazer porque tem gasto. Se ele tivesse feito a sessão no sábado, na terça-feira, logo depois, não teria gasto nenhum. O certo é ele pagar a conta agora, então. Né? Por quê? Porque se ele cumprisse com a palavra dele, ele teria feito a sessão terça-feira, imediatamente após a sessão ordinária ser encerrada. Vereador, agora uma colocação. O Queca é o presidente, certo? Vai ser feita essa convocação no sábado. Ele, como presidente, ele pode assumir o comando da mesa nessa? Ele pode assumir. Se ele não comparecer, quem vai assumir o comando da mesa vai ser o primeiro secretário ou... o segundo secretário. Ele é o primeiro, né? Está respondendo pela presidência, mas aí o segundo secretário pode realizar a sessão. Mas se ele comparecer, ele conduz a sessão normalmente, né? E toca a sessão. Do ponto de vista jurídico, né? O que o senhor espera disso, já que o senhor também é advogado, né? O que o senhor espera desse desenrolar, desse novelo que está se formando? Não, eu entendo claramente, assim, que, como eu falei, né, com base legal, né, o regimento permite, né, que a sessão seja marcada sessão extraordinária seja requerida com motivo, né, o motivo e fundamentação. Nós demos alguns motivos que estão ali, depois vocês podem pegar, Banana, né, ter acesso ao pedido, a falta de representatividade, a comissão que vai representar a Câmara não está formada, então, né, não tem presidente, não tem vice-presidente. Então isso faz com que, durante os prazos, durante o cumprimento das medidas, isso seja necessário fazer, né, é o nosso posicionamento, a gente tem esse entendimento, né, e também, né, legalmente, como eu falei, se por acaso o presidente negar receber ou não receber, né, ou deixar de lado, né, nós podemos fazer manter a convocação, o requerimento da convocação, né, com base no parágrafo 7º do regimento interno ali, que diz, né, na omissão ou recusa do presidente, o prefeito poderá marcar, observando o artigo anterior, que seria referente aos prazos, né. Por analogia, né, o prefeito é um dos que tem direito, os vereadores também. Os vereadores, a maioria absoluta, tem o direito de manter a convocação legalmente, então é isso que nós vamos fazer no próximo sábado. Sábado, que horas? Sábado às 14 horas. Está aberto ao público ou não? Aberto ao público, normalmente, com certeza. Ok. Muito obrigado pelas palavras, Alessandro Simas, vereador da cidade.
Uma situação complicada aqui na Câmara Municipal da cidade de Brusque. Bom, eu estou conversando agora com o Marcos Deichmann, vereador da cidade de Brusque. O Alessandro Simas, vereador, advogado, se posicionou de uma forma assim, não, nós temos legalidade no que nós vamos fazer no sábado, né? Eu queria saber do entendimento do vereador Marcos, né? Essa situação que a gente não quer que a cidade ande, né, para frente, né? E nós estamos vendo, eu estou sentindo pessoalmente, profissionalmente falando, um novelo de lã sendo formado. Queria saber a sua posição. Banana, isso para nós também foi novidade para o nosso grupo, né? Foi uma coisa feita assim muito às pressas, tanto é que ninguém sabia, pelo que a gente sabia, o Zancanaro não ia renunciar, né? Porque não tinha os votos. Então foi feito essa situação por trás dos panos e tudo mais, para que não desse tempo de ninguém se articular e eles pudessem fazer. Isso eu tenho certeza de que foi. Nós conversamos com o grupo e tudo mais, lógico, se houvesse eleição nós iríamos compor uma chapa, mesmo sabendo que ia perder, mas nós estamos vivos aqui na Câmara. Apesar de nós sermos a minoria, mas nós queremos fazer a coisa certa. E hoje eu vejo assim, com a declaração hoje do vereador Queca, do presidente, hoje em exercício, coisas que são novidades até para nós. Nós ficamos abismados, assim, como é que pode uma reunião na casa de um vereador para decidir a questão da CPI, que foi um requerimento meu para fazer a coisa certa, para ter um grupo que realmente investiga as coisas certas, está presente o prefeito, que faz parte do executivo, e também o próprio secretário, que é o apontado pela investigação da CPI. Como é que pode isso? Então, tem interesse ou não tem? A gente fica assim, a gente não sabia dessa reunião e de quem estava presente, porque isso é uma questão deles, nós temos as nossas questões, mas isso realmente é uma surpresa enorme. Eu fiquei assim indignado com outras coisas que também foi declarado, e realmente a gente fica abismado como é que pode ainda, no momento que a gente vive hoje, acontecer esse tipo de coisa. E na questão do regimento, tá certo, eles citaram o parágrafo 7º ali, dizendo que pode ser convocado por outro, na não aceitação do presidente, só que eles esqueceram de ler o parágrafo 1º, onde diz lá que tem 2 itens, que para a convocação da extraordinária tem que ter um motivo e também matéria a ser apreciada. Não existe matéria a ser apreciada. E qual é o motivo? Eleição da presidência da Câmara, sendo que nós vamos entrar em recesso agora e existe um presidente em exercício. É o vereador Queca. Então, se ele já convocou para o dia 4, então dia 4 se faz eleição. Se eles têm tanta certeza de que o grupo deles está unido e que vão eleger o candidato deles, o que vai fazer diferença até fevereiro? Será que estão com medo de se diluir? Nós não estamos preocupados com isso. Entendeu? Então eu não sei o porquê dessa afobação, essa afronta ao vereador Queca, que fez a coisa certa. Tem que parabenizar o vereador Queca pela coragem de ter feito isso. Eu digo assim, às vezes a gente não se pronuncia dessa forma por não ter a certeza das coisas que acontecem. A gente sabe, mas a gente não tem como argumentar, por estar do outro lado. Mas ele esteve dentro do grupo, ele participou e ele viu o que realmente acontece e tornou público. Eu quero parabenizar pela atitude que é desse tipo de pessoas que nós precisamos, né? Nós também pensamos da mesma forma, nós temos um grupo aqui, a gente também é repudiado pelo grande grupo, por assim, a gente às vezes não aceita, então tu não aceita, então tu tá de fora. Será que a gente querer as coisas certas é errado? Né? Então, assim, são coisas da política que você aprende a tentar digerir, mas tu não consegue engolir. Né? Então, assim, de certa forma tu aprende a tentar, então, enquanto for aquela pedrinha no sapato, tu tá lá sozinho, tu não consegue fazer nada, mas você tem que tentar, de certa forma, mudar. E tá aí, o vereador Queca deu um passo à frente, né? Expôs uma situação completamente ridícula para mim, na minha opinião, mas agora estamos aí. Então, eu acho que o requerimento nasceu morto, na minha opinião, olhando o regimentalmente, o requerimento nasceu morto. Agora, se eles querem fazer agora, o vereador Cleito, que está junto no grupo, como segundo secretário, querer impor essa situação, passar por cima do presidente para convocar uma reunião no sábado à tarde, sendo que quando nós estamos aqui na Câmara, que precisamos fazer reuniões extraordinárias, isso eu vou deixar bem claro, fazer reuniões extraordinárias para aprovar projetos, apreciar projetos importantes para a cidade, eles não querem porque tem que vir aqui na Câmara 2 vezes por semana. E agora para a eleição, para botar o pessoal do grupo deles, aí então pode fazer no sábado à tarde, no sábado à noite, que daí todo mundo está disponível para fazer. É esse tipo de absurdo que nós temos que acabar nessa casa aqui e realmente a próxima pessoa que
assumir a presidência dessa casa, que tenha um pouquinho de dignidade e ética e faça aquilo que fale na tribuna, porque muita gente, como o Queca falou, vai lá na tribuna dar um discurso daqueles bonitos que todo mundo quer ouvir, mas aqui dentro faz outro tipo de coisa, né, que infelizmente é o que a população realmente não quer hoje na esfera política. Mas, né, eu apelo mais uma vez para que as pessoas, que a comunidade acompanhe mais a política, que acompanhe, que venha ver realmente o que acontece na política. Não adianta só ficar reclamando e depois você dizer o que aconteceu na Câmara de Vereadores, não sei, eu não assisti. Não adianta, não adianta. Nós somos aqui representantes e nós precisamos que vocês olhem o que a gente está fazendo para a gente poder dar uma resposta. E se você confiou o voto em mim, eu tenho que trabalhar de acordo com aquilo que você me confiou. Entendeu? Então, assim, quem é que vai me cobrar? É eles, só que se não acompanha não tem como cobrar. Mas, assim, quero parabenizar o vereador Queca pela atitude, eu acho que foi de hombridade, até pela questão de nós não ter sido comunicados a respeito disso. Então, se vai haver eleição, tem que avisar todos os vereadores para que todos possam, né, de certa forma, se articular e montar uma chapa e tudo mais. Agora, fazer as coisas às escuras, às pressas, para não dar tempo de ninguém fazer nada e eles tentar manter o poder, inclusive essas negociações aí que acontecem, isso aí, né, isso já vem de longa data, e para terminar, né, Banana, a gente sabe como é que vai ser difícil, porque eu sempre falo assim, não adianta, muita gente diz assim, tem que renovar tudo, tem que mudar todo mundo, tirar quem está lá dentro e botar novo. Não adianta, você tem que colocar pessoas que tenham princípios éticos, morais e que façam a coisa certa. Independente se o cara está aqui, vai ficar 10, 15 anos aqui dentro, mas se ele está fazendo a coisa certa, mantém. Agora, o que adianta renovar? A Câmara foi renovada, né, em 10 vereadores novos. Olhem como é que está o nosso grupo. Todo mundo foi, negociou, pessoas novas que entraram, não adianta. Pessoas novas com cabeça velha também não serve. Então, seria esse o meu recado. Tomara que essa situação não vá judicialmente, porque se eles realmente inventarem de ficar protelando isso e querer fazer as coisas de goela abaixo, nós não vamos aceitar, e nós já deixamos bem declarados aqui o grupo de oposição, o doutor Lima, o Paulinho, o Sestrem, a Ana Helena Boas e o vereador Tuta, nós já conversamos a respeito disso, e o Queca, na postura que ele teve de agir corretamente dentro do regimento, está fazendo a coisa coerente e correta, sendo que não tem motivo dessa pressa toda, nós apoiamos o vereador Queca e com certeza estaremos do lado dele para qualquer represália, qualquer coisa que possa acontecer contra o vereador, nós vamos estar juntos e nós vamos defender a causa sempre na condição de estar corretamente. Palavras, vereador Marcos Ashman, aqui no canal 24 Horas. Doutor Lima, vereador da cidade de Brusque, fala para nós. Eu não gosto de usar essa palavra embrólio, né? Mas parece que a coisa está indo para um caminho de um novelo meio deselegante para a cidade, muito triste para a cidade. A Câmara Municipal de Brusque é um órgão representativo, né? E a gente espera que o entendimento prevaleça, né? Eu queria saber a posição do nobre vereador. Boa tarde, Banana. E até já vou começar discordando, porque eu até acabei de falar a mesma coisa. Eu tenho o princípio seguinte, tudo acontece para o bem. E tudo sempre termina bem. Se não está bem é porque não terminou. Então, eu estou muito feliz que aconteceu o que aconteceu, porque se não tivesse acontecido desse jeito, hoje nós já estaríamos com um acordo, que foi tudo que foi colocado aqui pelo vereador Queca, não seria uma coisa nada transparente. Então, eu vi algumas coisas que aconteceram durante a entrevista dele, uma delas, que ele estava fora da primeira reunião. Eles já tinham resolvido a presidência com 8. E quando ele falou que ele poderia, ele já havia avisado, quando ele falou, ele declarou aqui, tá? Vai ser divulgado por toda a imprensa com certeza, quando ele declarou que ele poderia não convocar as eleições, ele foi chamado para uma outra reunião e que daí foi dito que houve um engano, que ele estava junto com o vereador Zancanaro e que daí fechariam com 10. Então, só isso também já demonstra que ele não armou nada, ele não faltou a palavra. E também tem outra coisa, que eu já disse outras vezes. Ele usou da estratégia da legalidade, porque se ele tivesse dito que não convocaria, o vereador Zancanaro não abriria, não renunciaria. Então, ele teve que fazer desse jeito, porque era o único jeito de fazer como foi feito. Tá? Então, não vejo nenhum problema. E vejo que isso de fazer as pressas para sábado, a desculpa com relação, acho que talvez na forma de responder, ele talvez não tenha tido tempo de refletir, mas o custo é o menos importante.
Porque, com certeza, uma decisão acelerada e tomada, como se a gente recebe às vezes aqui a pasta rosa, regime de urgência, uma coisa de terça-feira, com a gravidade que isso trouxe, os fatos gravíssimos que foram levantados nessa coletiva de imprensa hoje, isso não é coisa para ser resolvida para sábado. Na verdade, ele diz que ele não sabe, mas com certeza, com tudo que foi colocado, a gente sabe porque tem que ser resolvido até sábado. Porque eu espero que alguns dos 8 que assinaram, que parece que o Pirola não assinou essa convocação para sábado, tem 8 assinaturas, não sei se ele não assinou porque não concorda ou porque não foi encontrado, mas tem 8 assinaturas. E se ele for o 9º, eu espero que o compromisso que nós 15 assumimos junto à população mexa com a consciência para que a gente dê oportunidade, para que as pessoas possam ter a liberdade de ser legislativo e não ser uma parte do executivo comandado pelo que ele colocou aqui. E as pessoas também têm usado palavras brandas. Acordo é acordo. Conchavo é conchavo. E conchavo é uma forma bem suave de se falar em corrupção. Você ter cargos para decidir como vai ser a votação de um representante do povo na casa do Legislativo, isso é muito grave, isso não pode acontecer. E como foi citado aqui, já se espera que não aconteça, por você mesmo citou, Banana, que não se aconteça mais isso no país, no Estado, e que não pode mais acontecer no município também, como colocou o vereador Queca na coletiva de imprensa. Palavras, vereador Dr. Lima, momento importante para a cidade de Brusque, Câmara Municipal, Canal 24 Horas, registrando a história de Brusque, um pouco da história da Câmara Municipal da nossa cidade. Daqui a pouco eu volto.